Tia, Peraí. tia, a Maria Eduarda Fuman falou que ela tá sem microfone. Ok. Olá, essa é a nossa live de geografia de 2 de julho. Muito bem. Essa semana algumas crianças, poucas, já me enviaram, na verdade 2, me enviaram a VA de geografia. E nós temos ainda até a semana que vem para enviar a VA de geografia. Licença, professora. Eu enviei a VA de geografia? A VA de geografia, vou lembrar vocês, é aquela VA a respeito da região norte do Brasil, em que vocês podem fazer um vídeo, um documentário ou um podcast. Por enquanto, eu acho que eu recebi do Augusto e do João Pedro, tá? Vitor Hugo, você quer falar? Sim. Pode falar. Onde que vê em que a prova tá certa? Onde que vê? Você acaba de receber um recadinho meu. Você não perguntou lá de português? Eu mandei uma mensagem para você dizendo que estava certa a sua, tá bom? Olha, como que a gente vai fazer? O Vitor Hugo fez uma boa pergunta. Como que eu sei, professora, se o meu deu certo? Como que eu sei da minha nota? Bom, quando eu terminar de corrigir as VAs, como sempre foi na época de aula, na escola, eu envio as notas para a senhora Carla e a senhora Carla posta no site do colégio. Quando isso acontecer, eu aviso vocês, ok? Miguel, você quer falar? Pode falar. Tá passando a música do Romeu e Julieta ali no rádio. Do Romeu e Julieta? Não, no Romeu e Julieta não, daquela avião sem asa. Ah, que linda. Bom, o que é isso, senhor Bauer? Você está se torturando com esse prendedor no dedo? Bom, pessoal, então vamos ao que interessa. Deixa eu ver, peraí, o Santiago no lobby. Bom, pessoal, hoje eu fiz uma coisa que foi muito legal. No final da nossa live de língua portuguesa, eu fiquei com o Gabriel Uchiro e com o Juan, e nós fizemos uma live de 3. Foi muito legal, porque primeiro, que a gente se conheceu melhor, e segundo, que eu descobri uma nova forma de poder ajudar e me comunicar com vocês. Então, quando for necessário, professora, tem uma coisa que eu queria falar com vocês me avisam e a gente faz isso no final da live, combinado? Olha, a gente, às vezes é um grupo, olha, eu preciso conversar com você, com o meu grupo, tal. A gente pode fazer isso no fim da live, tá? Então, lembrando a todos, vocês essa semana não tinham absolutamente nada para me entregar de novo de geografia. A única coisa que vocês têm para me entregar, que vocês têm o prazo até a semana que vem, é o trabalho AVA de geografia sobre a região norte. Porém, essa semana a gente começa os estudos da região nordeste. Ontem, né? Deixa eu ver, dia de geografia aqui. Ontem vocês receberam a atividade, isso, quarta-feira. Já para começar a nova unidade de geografia. Vocês começaram? Qual? A atividade, deixa eu compartilhar aqui. Era o mapa mental? Não. Professora, eu terminei nessa daqui, ó. Ó. Na página 23. Eu também. Ontem eu mandei para vocês geografia 1 de julho, né? E era uma atividade aqui sobre a região nordeste. Começaram? Era da unidade 2. Sim, a unidade 2, mas Eu esse é o fiz. capítulo 1 da unidade 2. Ó, tinha aqui a abertura, né? Que mostra Ah, eu fiz. Professora, eu não fiz ainda, ó. Não tem importância. Não, eu
Eu fiz até a página 23 só. Ok, você tem ainda essa semana. Olha só. Para essa unidade, a gente tem é a região Nordeste. Então, nós já estudamos a região Norte, agora nós vamos para a região Nordeste, tá? E a imagem de abertura era essa feira de Caruaru, né? Eu nunca fui, mas é uma feira muito famosa. A gente sabe muitas coisas, porque é uma feira famosa no Brasil todo. E vocês podem ver, ó, que lá vende muitos produtos de que material, hein? São de plástico? Do que eles são? Bronze. De palha. Couro, isso. E que matéria-prima que gera, né? Qual é a matéria? O couro é a matéria-prima desses objetos aqui. Agora, para você ter o couro, você precisa de quê? De uma coqueira. Vaca, boi, Hã? De um coqueiro. boi, Coqueiro? Yes. boi. É uma vaca. Uma vaca, por exemplo, isso sim. Vaca, boi, A gente mu. precisa de criação de animais. Cavalo. Pode ser bovino, que é o caso da vaca, pode Gado. ser também, pode ser, lá no Nordeste é muito, é típico do Nordeste a criação de cabras. Tá? Professora, me diz como um coco vai sair de uma vaca. Não é coco, bem, aquilo é couro. Aquilo era um chapéuzinho de couro, ele não é um coco. Coco sai do coqueiro. Eu entendi coco, por isso que eu falei coqueiro. Olha só. Então vamos lá, Miguel tá cheio da gracinha, começa essa leitura aqui. Uma região grande e populosa. Tô chegando. Página 26, todo mundo com a apostila. Vamos lá. A região norte é a terceira maior Opa, volta, que você leu a região norte. E agora nós estamos falando de outra região, veja bem. Ah, verdade. A região Nordeste é a terceira maior região do Brasil em extensão territorial, depois da região Norte e Centro-Oeste. Então, quer dizer, a maior é o norte, depois vem Centro-Oeste e o Nordeste é a terceira. Continua a leitura, Vitor Hugo. Vitor Hugo. Posso, tia? Eu passo, tia. Pode. Também é a segunda região mais populosa do Brasil, logo Que quer atrás dizer do isso, Sudeste. hein? O que quer dizer mais populosa? Segunda mais Mais populosa. pessoas. Tem mais pessoas, isso. E aí? Vai, Yasmin. De acordo com o IBGE, em 2017, a região Nordeste tinha aproximadamente 57 milhões de habitantes. Ô, tia, É. quantas pessoas tem no Brasil, em São Paulo? Olha, parece que o estado de São Paulo, eu preciso confirmar isso, viu, Isa? Mas parece que são 14 milhões de habitantes no estado. No Brasil inteiro, são 208 milhões de habitantes. Nossa, Daqui a pouco Volta, tá? vai baixar bastante, porque existe um tal de vírus aí atacando, que tá quebrando com tudo. É. Parece que é 44 milhões de pessoas. No estado de São Paulo? É. Ah, então, tá vendo? Enquanto você termina de ler esse parágrafo, eu vou pesquisar isso no Google. Vamos lá. A maior parte da população se concentra na faixa litorânea, onde estão localizadas quase todas as capitais dos 9 estados que formam a região. Olha, é isso mesmo. 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo, tá? Para a gente ter ideia, olha, o estado de Minas Gerais, que é muito maior do que o estado de São Paulo, é um estado bem grande, tem 20 milhões. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, tá? ô, tia, mas por O quê? Brasil inteiro, tia. Do Brasil inteiro.
Sim. Do Brasil inteiro é 209,5 milhões. Bilhões, né? Professora, Ah, se São Paulo já é assim gigante, com um monte de pessoas desse tamanho, imagina se ele fosse do tamanho da Amazonas. Então, seria mais ou menos uns 90 mil. se ele fosse do tamanho do quê, Miguel? Da Da Amazônia. Amazônia. É, mas tipo, Ah, mas não aumentaria o número. Pode Bom. aumentar, só que depende. então vamos fazer o seguinte. Agora eu falo o nome dos estados são 9 estados, então, na região Nordeste. Eu falo o nome do estado e vocês todos juntos falam o nome da capital, tá bom? Maranhão. São Luís. São Luís. Juntos. Piauí. Teresina. Teresina. Ceará. Fortaleza. Rio Grande do Norte. Natal. Paraíba. João Pessoa. Pernambuco. Recife. Alagoas. Maceió. Sergipe. Aracaju. Bahia. Salvador. Oh. Lá no Nordeste, a gente pode encontrar paisagens muito diferentes, com aspectos naturais bem diferentes. Lugares mais úmidos, lugares mais secos, lugares onde há Mata Atlântica, lugar de caatinga, né? E a gente viu já esses biomas lá em ciências, né? Quando a gente olha para esse segundo mapa, a gente vê o Nordeste dividido em sub-regiões. São a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Nós vamos estudar cada uma separadamente a partir da semana que vem. Cada sub-região dessa do Nordeste tem características econômicas próprias também, diferentes, tá? Quem lembra qual é o bioma brasileiro que se estende aqui, ó, da região do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul? Quem lembra? Nossa, tá na boca da língua. Olha, vamos pensar que aqui é a grande dica é essa, aqui é o Oceano Atlântico, né? Então, como chama esse bioma? Atlântida? Isso, a Mata Atlântica, exatamente. Por isso, essa região verdinha aqui, ó, é conhecida como Zona da Mata. De que mata? Da Mata Atlântica, tá? Essa parte aqui, laranjinha, é o Agreste. Essa região é uma região vamos dizer, de transformação. Vai acabando a Mata Atlântica e vai começando o sertão, né? É uma região de transição que a gente chama. Então, vai mudando de uma para a outra. O sertão, essa que é lilás, é a região mais seca do Nordeste, tá? É onde tem a caatinga, né? O meio norte, essa em amarelo, né? É a região também de transição, tá? Entre caatinga e bem aqui próximo da Amazônia, tem a Mata dos Cocais, e aí vai se transformando até chegar à Amazônia. Vocês lembram que quando a gente estudou a Amazônia, a gente viu que a Amazônia pega um pedaço aqui do Maranhão? Porque aqui é uma região de transição, né? É o meio norte que eles chamam. Estão vendo esses listradinhos aqui? É o Planalto de Borborema, tá? Muito bem. Como a região norte tem o maior rio do mundo, né? Ô, tia. Ah, Tia, você esqueceu de ler o texto na página 26. qual, amor? Eu já li, nós já lemos esse aqui. Nós já lemos. Aqui eu já falei, tá? Professora, Pedi para vocês lerem, mas eu já li. o Gabriel tá falando pra aceitar ele, o Alessandro. Só um minutinho, deixa eu ir aí. Vamos lá. Admitir o Chacon.
Gabriel Carvalho, bem-vindo, Felipe Chacon, tô sentindo sua falta nas lives. Olá, Gabriel, Alessandro, vamos lá. Vocês continuam vendo a minha apostila? Sim! Então, olha só, nós vamos falar do velho Chico. Amanhã, deixa eu ver aqui no meu caderno. Amanhã, isso mesmo, vocês vão receber uma atividade de geografia sobre o velho Chico. Mas, professora, quem que é esse velhinho? Não, não é nenhum homem, não. É um rio. O Rio São Francisco, que nasce no estado de Minas Gerais, bem perto aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. E olha só, quer ver uma coisa? Estão vendo que São Paulo está aqui, né? Estão vendo meu mouse? Rio de Janeiro está aqui. Aqui estão as nascentes do Rio São Francisco. Esses riozinhos aqui, eles se juntam, né? Todas essas nascentes aqui se juntam e formam o Rio São Francisco, que corta, olha só, Minas Gerais, né? E vai subindo, vai subindo. Professora, como que a água pode subir? Claro que a água não sobe, a água só desce. O mapa para a gente está erguido assim, mas imagina esse mapa deitadão, tá? Porque o solo é deitadão. E a nascente está sempre na região mais alta. E ele vai descendo para a região mais baixa. Embora aí no mapa apareça um lugar mais alto para a gente, mas não. Pensa nesse mapa deitadão, tá? Então, o rio percorre aqui o estado da Bahia todinho. Passa por aqui, ó, toda essa região de seca aqui, depois aqui, ó, na divisa entre Alagoas e Sergipe e deságua no mar, né? Aqui a foz dele. Muito bem. Na aula de amanhã, a gente vai falar sobre, na atividade de amanhã, né? Eu vou estar falando sobre o rio e não só sobre o rio. Nós vamos falar também. Vocês viram que esses dias o Jair Bolsonaro, ele inaugurou a transposição do Rio São Francisco. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Uma etapa, né? Ele inaugurou. Mas vamos lá, eu vou chamar alguém para ler agora esse pedaço aqui. Santiago? Tiago, Vai, manda bala. deixa eu chegar. O Rio São Francisco, né? Tá. Isso. O Rio São Francisco possui o maior volume de água da região Nordeste. Com uma nascente no estado de Minas Gerais, o rio cruza os estados da Bahia, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Junto de seus afluentes, o Rio São Francisco forma a bacia hidrográfica do Rio. Isso. A bacia hidrográfica é o conjunto de terras banhadas por um rio e os seus afluentes, né? Posso ler outra parte? Sim. Vai lá. O curso do Rio São Francisco atravessa grandes áreas do sertão e do agreste, regiões de clima seco nas quais nem sempre é fácil ter acesso à água. Nessas regiões, o rio é uma fonte muito importante da água para o consumo e irrigação das plantações. Além do rio umedecer toda a margem dele, todas aquelas terras em volta do rio, a água dele é usada para irrigar plantações. Plantações que depois vão se transformar em alimento para o homem, alimento para o animal, que também vai ser alimento para o homem. Por exemplo, o gado precisa de alimento para que ele possa se transformar depois em carne para a gente, para que ele possa dar leite para a gente. Então, é muito importante a água. Vocês já devem ter visto na televisão, em noticiários, que tem crianças que andam e famílias que andam quilômetros para chegar num lugar e buscar água, traz água na cabeça, carregando baldes, né? Então, essa é a vida do nordestino que mora no sertão. E para amenizar esse problema, é que tiveram essa ideia da transposição do Rio São Francisco. Mas o que seria isso, a transposição?
Olha só, imagina que você está brincando na sua casa com uma mangueira de água, tá? E a água está correndo por um, vamos dizer, um cantinho. Ah, vamos imaginar que o rio seria uma enxurrada na rua. Quando chove, a enxurrada não corre assim perto da calçada, no meio-fio, não corre a água em abundância ali. Imagina que se você puser uma pedra, se você puser uma tábua, você consegue desviar um pouco dessa água, um pouco do curso desse rio e mandar água para uma outra região, não é? Pois olhem nessa fotografia aí, eles construíram imensos canais para levar a água do Rio São Francisco até regiões mais secas, que têm pouco acesso à água. Então, vamos agora, quem vai ler para mim a transposição do Rio São Francisco. Pode. Professora, eu saí sem querer porque eu bati a mão. Tem importância. Ô, professora, você não falou que eles têm que buscar água? Você não falou que a água é necessária pra gente sobreviver? Sim. Internet caiu. É necessário pra gente viver. Que bem. Lembra aquela frase lá do menininho? A água é necessária pra sobreviver e o amor tem Para viver. Eu acho que o Calvin tem toda a razão, Miguel. Então, quem vai ler para mim agora? Quem ainda não leu e gostaria? Professora, era o Armandinho. O Armandinho, verdade, Armandinho, isso mesmo. Quem gostaria de ler? Fala eu, pode ler. Desde 2007, grandes obras são realizadas na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, com a finalidade de deslocar suas águas para outras regiões que sofrem Calma, mulher, calma. Olha lá, finalidade, quer dizer, o que é isso, finalidade? É para que eles estão fazendo isso? Então, para que eles estão fazendo isso? Para deslocar suas águas para outras regiões que faltam com escassez, que sofrem com escassez hídrica. O que é escassez hídrica, Isabela Alves? Você sabe? É que as indústrias... Não, escassez hídrica é falta de água. Pouca água, tá? Ah, tá. Vamos lá, continua. Como o interior do estado de Pernambuco e os estados da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Isso. Então, como o Rio São Francisco é um rio perene, o que é um rio perene? É um rio que mesmo na situação de seca extrema, ele não desaparece. Ele é um rio permanente, ele fica lá. Porque alguns rios da região, alguns não, muitos rios da região Nordeste, eles somem na época, eles secam na época da seca, né? Por isso a importância desse Rio São Francisco. E por isso construíram canais para deslocar a água deles para outras regiões, né? Então, para o interior de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e também para o Rio Grande do Norte. Há pessoas que criticam essa obra, dizendo que ela pode ser prejudicial para o rio, né? Tem gente que, alguns biólogos, ecologistas, acreditam que isso pode vir a fazer com que o rio vá diminuindo e perca todos os... Porque a quantidade de água dele não vai aumentar. A quantidade de água dele continua a mesma, só que ela vai ser dividida, né? Ela vai ser deslocada para outras regiões. Então, talvez o curso natural dele diminua em volume de água, né? Então alguns ecologistas criticam essa obra. Outros dizem que não, que o Rio São Francisco tem volume de água para tudo isso. A gente torce para que dê tudo certo, né? Porque a vida do nordestino, do sertanejo, né? Da pessoa que vive realmente na região do sertão, porque a gente tem que ter em mente isso, que não é o Nordeste todo que é seco, né? A região da mata, a região do agreste não tem essa mesma secura do sertão,
né? E nem dos cocais, também a Mata dos Cocais, não tem lá no meio norte, não é seco como o sertão, né? Então, a importância dessa obra é extrema. Ela vai levar água, que é um bem que garante a nossa sobrevivência, né? Para muitos nordestinos que não tinham acesso a ela, né? Aí aqui vocês vão ter algumas questões para responder. Por que que o Rio São Francisco é considerado importante para o sertão e o agreste nordestinos? Alguém gostaria de falar? Pode ser eu? Sim. Porque ele desloca suas águas para outras regiões que sofrem com escassez? Essa é a B, né, Isa? Você está certinha. Mas essa é a B, ó. Qual é a finalidade da transposição do Rio São Francisco? Deslocar as águas para regiões secas que não têm água, né? Agora, vamos pensar um pouco mais. Por que que ele é considerado importante? Justamente por causa dessa água, por ele ser um rio que não... Vamos ver aqui, ó, as respostas. Ele é um rio perene, né? Ele é um rio que não... Olha aqui, ó. O Rio São Francisco atravessa essas regiões sendo uma fonte importante de água para consumo e para irrigação, como está escrito lá no alto da página, né? E na letra B, qual é a finalidade? É o que a Isa falou, né? Transportar, da transposição do Rio São Francisco, é transportar água para outras regiões que também sofrem com a escassez hídrica, mas que não tinham um rio como o Rio São Francisco, né? E, por último, ele pede a opinião, né, a sua opinião sobre a transposição do Rio São Francisco. Se ele pode mesmo, se essa obra pode melhorar as condições de vida na região Nordeste. Bom, é claro que sim, né, gente? A água pode melhorar, ela vai umedecer o solo, ela vai... Com isso, o homem vai poder plantar, o homem vai poder criar animais, e ele não vai mais precisar migrar da sua região para uma outra região em busca de melhores condições de vida. Se ele tiver água, ele vai poder fazer a terra dele produzir, né? Amanhã vocês vão receber um roteiro com uma dica de um vídeo para vocês assistirem sobre a transposição do Rio São Francisco. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém botou alguma questão, alguma dúvida essa semana que eu gostaria de perguntar? Agora uma outra coisa. Tia, Ah, assim, eu coloquei na B, que estava errada, que é assim, ó, para ajudar a irrigar as plantações e para o consumo da água. Eu coloquei na B. isso, essa também é da A, não é? Essa não é da A? Então, eu acho que eu troquei, eu acho. Você trocou, exatamente, você trocou, Isa. Você trocou a B pela A. Eu sei. Dá uma ajeitadinha, tá bom? Eu vou. É muito Professora. importante que vocês deixem a apostila arrumadinha. Quem me chamou agora? Santiago. Fala, Santiago. Então, ontem quando você... Tipo, sabe essas duas questões? Sim. A gente fez agora? A gente fez agora? A gente fez. É porque eu fiquei em dúvida, porque eu fui ver ela um pouquinho, aí eu perdi uma parte, só que aí eu já voltei e já li o que eu tinha perdido. Aí eu De fiz qualquer assim, forma. aí eu pensei que eu li errado e tinha que fazer a página 27. De qualquer forma, você pode voltar a pensar sobre isso amanhã após assistir ao vídeo também, tá? E lá também, se não me engano, eu pus o gabarito dessas questões. Mas se você ficou com dúvida em alguma, vamos falar já. Vamos lá, qual que é? Fiquei. Não? Não. Então, na primeira questão, né? Deixa eu voltar lá, só para eu... Na primeira questão, na A, por que o Rio São Francisco é considerado importante para o sertão e o agreste? Porque ele atravessa essas regiões sendo uma fonte importante de água, né?
Para que a água? Para o consumo das pessoas e para a irrigação das vegetações, né? Sim. Eu não sei por que aqui levantou live de Augusto. Augusto está tentando falar alguma coisa? Ô, professor, é que o Augusto e o Felipe Bauer, eles estão falando o nome no Free Fire para eles se adicionarem. Mas a gente está agora falando de joguinho ou de geografia? E eles falaram que é Geografia. Professor, agora o Bauer saiu da conversa. joguinho. É melhor do que tirar atenção e não participar. Professora, Ah, joguinho. Joguinho de geografia. tá. Geografia vale. Bom, Isso. pessoal, agora a pergunta é a seguinte: alguém está com algum problema sobre a VA de geografia? Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Alguém precisa de algum esclarecimento? Não, a minha geografia tá tranquila, tia. Tá. Fiz. Ô, moleza, viu? Tô fazendo. Beleza. Bom, amanhã nós temos live de ciências às 8h20. E por hoje, acho que é só, tá bom? Tchau, titia. Professora, Quem quer falar comigo, fica Professora. aqui na live, tá bom? Renata, Tchau, professora. até amanhã. tchau, tia. Até amanhã. Até amanhã.